Meu Deus, não fazem isso. Eu talvez começasse com uma provocação, talvez ao boio, porque o Dr. Lindo Tito usou o termo claro várias vezes e nós, na semana passada, perdemos algum tempo para percebermos o significado do que é claro, não é? E parece que estamos aqui a aumentar, a engrossar, digamos assim, o exército de ingênuos, não é? na interpretação da vida. Posto isto, Mas atenção que o Dr. Leandro diz que não é possível, não é, Moleza? Posto isto, eu queria dizer o seguinte: é verdade que nós temos, relativamente a esta matéria, leituras muito divergentes, mesmo na classe dos homens do direito, e como ficou provado, por exemplo, agora, o Dr. Leandro faz uma interpretação, o Dr. Lindo faz outra, e nós vamos lendo, vamos fazendo consultas, sabemos de vários outros juristas, alguns dos quais até que participaram, que fizeram parte da comissão técnica da elaboração da Constituição, que têm uma opinião semelhante, para não dizer igual, àquela que é do Dr. Lindo, com a qual eu definitivamente concordo. E só para acrescentar aqui, eu não sei se está aí o Dr. Leandro, porque era importante que também em jeito de esclarecimento... Eu acho que o Dr. Leandro está a enfrentar um problema com a internet. Com a internet, porque Sim. Eu gostava de ouvir o comentário dele a propósito dessa questão. Eu estou a acompanhar, estou aqui. A fotografia. Então estamos a ouvir a voz. Chamou-se aqui à colação a questão do artigo 132, que diz que o vice-presidente, no decurso do mandato do presidente, o vice-presidente pode assumir o posto sem que, para o efeito, isto conte como mandato. Ora, aparentemente, este artigo não entra em conflito com o número 2 do 113, uma vez que o número 2 do 113 diz que cada cidadão pode cumprir até 2 mandatos. Ora, se nós tivermos um vice-presidente que se torna presidente em circunstâncias que não contem como mandato, o que nós estamos a querer dizer é que, numa circunstância como esta, o presidente João Lourenço poderia ser, vamos lá dizer, porque é o atual, um hipotético vice-presidente. Depois poderia acontecer uma eventual saída, um eventual impedimento do presidente em exercício, e aí o vice assumiria sem que, por efeito, aquele período contasse com o mandato. Até aqui estamos claros. Só que o ponto número 4 do 132, e é aqui que eu queria concentrar a questão e chamar o comentário do Dr. Leandro, e em função também de várias leituras e de várias interpretações que se vão fazendo, diz nomeadamente o seguinte: em caso de impedimento definitivo do Presidente da República eleito, antes da tomada de posse, este é substituído pelo Vice-Presidente eleito, contando para todos os efeitos legais com o mandato presidencial. Ora, salvo algum equívoco da minha parte, esta norma torna qualquer cidadão que tenha cumprido 2 mandatos a partida inelegível para vice-presidente. Porque, efetivamente, e eu penso que foi precisamente com esse espírito que o legislador colocou a norma nesses termos, se ocorrer, porque se parte do princípio que existem fatalidades associadas à condição humana. Ora, se adivinharmos um cenário em que as eleições acontecem e antes da tomada de posse o Presidente da República o Presidente eleito tem um impedimento qualquer, o número 2 assume, é eleito Presidente, ou é impulsado Presidente, com plenas funções e conta com mandato. Ora, como é que, numa circunstância como esta, quem já tenha cumprido 2 mandatos pode ser Vice-Presidente se é colocado numa situação putativa de Presidente da República com um mandato efetivo? Porque aqui a questão, que me parece, não se coloca só no plano do número 1. A questão do número 4 parece-me também importante. E por alguma razão, e faço recurso com toda a ingenuidade, como diz o Boio, eu faço recurso outra vez ao termo claro, fico com a impressão de que esta norma é clara.
o vice-presidente é um putativo presidente da República com plenas funções e com pleno mandato, nesta circunstância específica que a norma estabelece. Então, como é que um indivíduo que tenha cumprido 2 mandatos, um cidadão que tenha cumprido 2 mandatos, pode ser colocado numa situação em que potencialmente pode cumprir um 3º mandato com plenas funções? Ora, eu gostava que o Dr. Leandro comentasse essa questão e, se me permite, para terminar, eu vou fazer aqui um exercício de extrapolação relativamente àquilo que o debate que nós temos feito sobre o que se passa, supostamente se passa no MPLA. Nos últimos tempos tem-se discutido a questão de uma possível alteração dos estatutos no MPLA. Dos estatutos, nomeadamente a norma 120, que diz que o presidente do partido é automaticamente o candidato a presidente da República. Supostamente haverá uma intenção de se alterar essa norma para que, eventualmente, o presidente João Lourenço possa ser eleito presidente do partido sem que necessariamente seja o candidato, portanto, a presidente da República. Ora, eu faço aqui essa comparação destas 2 situações que me parecem perfeitamente comparáveis, porque a natureza da limitação parece-me a mesma. Por que se pretende alterar os estatutos? Porque se o presidente João Lourenço quiser manter-se apenas no partido como presidente, é preciso que se viabilize a possibilidade de um não presidente do partido ser candidato a presidente da República. Essa é a interpretação que se tem feito. Daí, supostamente, a necessidade de alteração dos estatutos. Esta natureza limitativa parece-me ser a mesma que o número 4 do ponto, ou o ponto 4 do número 132, penso que pretende introduzir aqui na questão. Mas eu colocado o comentário, eu gostaria de ouvir o Dr. Leandro um comentário específico relativamente a essa questão do ponto 4. Bom, doutor Leandro, Leandro, vou também aduzir só um comentário, eventualmente para depois também sobre o qual se debruçar. Eu acho que uma coisa é discutirmos a prática constitucional, que é aquilo que tem sido característica do constitucionalismo africano. Uma outra coisa é o texto constitucional. E, do meu ponto de vista, o texto constitucional tem que ser analisado de forma sistemática. Se o Tribunal Constitucional utilizou o argumento de que a eleição do vice-presidente era um dos pressupostos porque estava contido nos limites materiais de que os órgãos de soberania deviam ser todos eleitos, olhando para os limites materiais, encontramos a forma de governo republicano. E este é um princípio que caracteriza-se pela limitação de poderes e limitação de mandatos dos órgãos que geram o país. E então, quando fazemos essa análise sistemática, temos de convocar estes princípios, do meu ponto de vista. Mesmo que a norma não esteja clara, do meu ponto de vista está clara, mesmo que a norma não esteja clara em relação à questão da limitação de mandatos por parte de qualquer cidadão que tenha exercido já 2 mandatos como presidente, vamos convocar então o princípio republicano, da limitação de mandatos e da limitação de poderes. Este princípio pode, de facto, ser utilizado para dizer não, há aqui uma ficção legal que pode depois violar este mesmo princípio. Ou seja, se a norma, que estabelece que o vice-presidente, depois de ter cumprido 2 mandatos como presidente, pode assumir a função de presidente e não contar como mandato, estamos aqui na presença de uma ficção legal. É verdade que há juristas que questionam a questão de saber se há na Constituição normas inconstitucionais. Eu sou daqueles que defende que a Constituição não pode ter normas inconstitucionais. É verdade que temos aí os alemães, por exemplo, o Otto Baloff diz que não pode haver na Constituição normas inconstitucionais. Não é esse o debate que para mim é importante. O que é importante é sabermos se os princípios resolvem ou não o nosso problema. Uma coisa é a prática constitucional, que às vezes, ou grande parte, fica desfasado do texto constitucional. Outra coisa é o texto constitucional. O que nós tivemos e o que o nosso constitucionalismo tem estado a nos dizer é que os presidentes não respeitam a Constituição, não é o respeito, não respeitam a Constituição. E é o fundamento. Nós tivemos em Angola um presidente da República que, apesar da Constituição prever a nomeação do primeiro-ministro, ficamos de 99 até 2002 sem um primeiro-ministro, que era um órgão constitucional. Portanto, a questão é a prática constitucional.
a prática constitucional não pode dizer que é o texto constitucional. Estou de acordo com quem entende que é possível que esta norma seja subvertida, sim, mas dizer que a norma não é suficientemente clara para interpretarmos a limitação de mandatos de um cidadão que já tem exercido 2 mandatos de presidente, parece-me estarmos a ignorar os princípios da interpretação que se aprende em direito. Portanto, esta é a minha opinião. Doutor Leandro. Doutor Leandro, não sei se... Temos doutor Leandro. O doutor Leandro tem um compromisso. Gostaria de ouvir primeiro a vossa reação. Estou por aqui. Sim, doutor Leandro, consegue? Por favor. Estou por aqui. Às vezes tenho alguns cortes, mas Não faço penso que... na pergunta, fiz apenas um comentário, mas o doutor Leandro deixou uma questão para si. Sim, Mulasa. acho que o doutor Mulasa deixou também muitas. Foi o Mulasa que deixou a questão. Exatamente. Eu gostava de começar aqui pela parte final da intervenção do Dr. Mulasa, quando cita esta movimentação política a nível do partido no poder para a alteração dos estatutos e viabilizar uma hipótese de... Desligada, tá bem? Não sei se é de propósito. Sim, mas é por causa da... Tive que movimentar o telefone para carregar, está a ficar sem carga. É por isso. Ok, tudo bem. Mas ouve-se perfeitamente, não é? Perfeitamente. Sim, doutor Leandro, conseguimos ouvir. Sim, pronto. Isto não estava eu a dizer que esta movimentação que está a ocorrer a nível político partidário para indicar um possível candidato que não seja o líder do partido, pronto, ao contrário daquelas que são as conclusões do Dr. Mulasa, uma movimentação desta natureza podia exatamente ser o passo inicial para aquilo que é a estratégia que eu estava há pouco a considerar como possível. Pronto, a ideia de o candidato poder ser, eventualmente, se fosse essa a estratégia do partido no poder, o candidato poder ser a senhora, por exemplo, ou outra pessoa qualquer que está atualmente como vice, mas o presidente João Lourenço, por exemplo, continuar como presidente do partido, não obstante esteja na posição de vice-presidente da República, por exemplo. Portanto, na verdade, esta movimentação político-partidária seria para criar essa possibilidade constitucional de haver essa modificação. Por isso, portanto, esse argumento, ao contrário do que sugeriu o Dr. Mulasa, não afasta tudo quanto foi dito, pelo contrário, até reforça esta visão. A segunda dimensão da abordagem que colocava tinha a ver com o número 4 do artigo 132. Na verdade, e também colocou essa questão o doutor Lindo Bernardo Tito, que tinha a ver com Não, essa questão foi do Dr. Mulasa, para colocar o problema relativo à disposição de impedimento definitivo do Presidente da República antes da tomada de posse. Pronto, essa solução não se confunde com a que está prevista no número 1. É o caso de o candidato ter concorrido, ter sido eleito, mas naquele ato que o artigo 114 prevê e publicação definitiva dos resultados e tomada de posse, que são 15 dias, alguma circunstância qualquer, ou a pessoa desiste, renuncia, a pessoa morre, pronto, alguma circunstância desta natureza ocorre e ele não pode tomar posse, ou não comparece para a tomada de posse, por exemplo. Nessa circunstância, o que a Constituição prevê neste número é de que, pronto, se outra pessoa for tomar posse como Presidente da República, então vai contar como mandato. Mas é interessante fazer essas contas, porque a Constituição fala em 15 dias, no 114, número 2. Mas imagine que isto ocorra no 17º dia, pronto, 48 horas depois, portanto, o Presidente da República tomou posse no 15º dia, mas 48 horas depois a pessoa morre, ou pronto, a morte não me parece seja provavelmente o cenário, mas se isso for um desenho, uma estratégia, suponhamos que a pessoa desiste, portanto, abandona as funções ou simplesmente renuncia às funções. Nas 48 horas depois, portanto, uma diferença de 48 horas pode determinar que
E é disso que eu chamava a atenção há pouco tempo. A norma que podia permitir uma válvula de escape não é o número 4, é o número 1. Portanto, que na parte final que foi aditada, dizendo que ela não vale para nenhum efeito como mandato, mesmo que seja logo no início do mandato, 24 horas depois, ou até mais absurdo, o Presidente da República toma posse de manhã e à noite renuncia, no mesmo dia. Portanto, Doutor quando o Leandro, vice tomar posse, no mesmo sim, dia, doutor Leandro, perdoe-me estão a perdoe a ouvir-me? interrupção. Sim, mas perdoe-me a interrupção só para aclarar um pouco mais a forma como eu coloquei o problema. Eu coloquei o problema numa circunstância diferente daquela que está a colocar agora. A hipótese que está a colocar é aquela que está configurada no número 1. Eu estou mesmo a colocar a hipótese configurada no número 4. Uma circunstância em que ocorra uma fatalidade, conforme o número 4 estabelece, antes da tomada de posse. Eu não estou a colocar a questão do número 1. É exatamente aquilo que está previsto no número 4. Se as circunstâncias que estão previstas no número 4 ocorrerem, o vice-presidente eleito torna-se investido como Presidente da República. Portanto, eu estou a colocar o cenário do número 4. O doutor está a colocar o cenário do número 1. Eu estou no número 4. Se efetivamente essas condições se materializarem, essas circunstâncias se materializarem, o número 2, o vice-presidente eleito, toma posse ou é investido como Presidente da República. E se ele já tiver cumprido 2 mandatos e for investido como Presidente da República, cumpriria 3. Ora, isso não entraria em conflito com o número 2 do 113? Eu gostava mesmo que se focasse na questão Sim, eu percebi agora a questão. Em que eu estou a colocar a questão. Percebi agora a questão. Já agora, por favor, não me trate por doutor, por favor, se não se importa. Não percebi, diga. Eu disse já agora, não me trate por doutor, por favor, que se não se importa. Às vezes são os nossos hábitos. Mas pronto, Sim. eu peço também, eu deixei passar isso, mas peço também que as pessoas estejam à vontade comigo, por Leandro apenas. Mas pronto, estava eu a dizer que esta é uma hipótese que o texto constitucional tem, e claramente nós estamos a falar desde o início que isso seria o número 1 do 132 seria uma válvula de escape. Aquilo que dispõe no texto constitucional, neste número 4 do 132, é, na verdade, aquilo que seria a situação ótima, e diríamos uma situação em que o Presidente da República não tomou sequer um único dia, não tomou posição, e não tomou um único dia em funções, e por essa razão, quando o substituto fosse tomar posse na posição do Presidente da República, portanto, a Constituição valida como sendo um mandato presidencial. Agora, devo dizer essa questão. A pergunta só tem sentido nos termos em que nos está a colocar se estiver a pôr a possibilidade de o atual Presidente da República, que já fez 2 mandatos, concorre como vice, e esse problema ocorre, portanto, logo a seguir, antes da tomada de posse, e por isso, portanto, teria o problema da contagem. E aí eu concordaria consigo que, nesta condição, o Presidente da República não podia fazer um 3º mandato, porque a Constituição considera como mandato autónomo. Portanto, nesta questão. Nós não estamos desde o início a falar, mas estamos desde o início. Diga. Doutor Leandro, eu pergunto, qual é o remédio que a Constituição apresentaria para essa situação? A posse do Presidente da República, a posse é concedida, é conferida, é realizada pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal tinha que levantar este impedimento imediato de o Presidente da República poder continuar o mandato, de poder tomar posse como Presidente da República por causa dessa limitação numérica dos mandatos. Nessa circunstância. Mas aqui estou a dizer, pronto. Isto são as tais hipóteses remotas, académicas, porque aquela que estamos a discutir desde o início, estamos a falar na dimensão da estratégia político-eleitoral partidária sobre este assunto e dentro daquele que podia ser um cenário possível. Pronto, que me parece, muito honestamente, muito mais realista do que esta possibilidade
de esse problema ocorrer antes o presidente, Normalizar. antes do Leandro, presidente tomar posse, antes do doutor presidente tomar posse, não sei, pronto, deixa-me só aqui, vou fechar já, eu também queria pronunciar-me sobre algo que também terá dito o Dr. Lindo. Então bem. estava a dizer, eu penso Posso- do ponto de vista de estratégia posso- política, Posso, doutor? Vamos Doutor, é só rapidinho. Em relação à questão Não sei do se- Mulado. Em relação não, à é questão do só que já lhe passo a palavra, doutor, eu só queria bem, aqui ok. fechar, não sei se me Sim, estão a ouvir. pode continuar. Não, pode continuar, estamos a ouvir. Pode continuar. Pode continuar. Ok, pronto. Estava a dizer que, do ponto de vista da estratégia, eu tenho uma visão diferente e aí acho que também já o Boio terá feito referência ao que também estamos aqui a discutir quando houve quebra do sinal sobre isso, porque a única dimensão em que eu concordo com o Dr. Lindo tem a ver com a possível intervenção do Tribunal Constitucional no caso de haver esta estratégia, digamos assim, político-eleitoral, para essa inversão de papéis, o Tribunal Constitucional poder, no ato de validação das candidaturas, tomar esta posição, diríamos, legitimante do ponto de vista constitucional e poder chegar e dizer que, bom, não obstante isto não esteja claro no texto constitucional, ainda assim o Tribunal define como doutrina sobre esta matéria o seguinte entendimento de que tem que haver impedimento na candidatura por causa da comunicação entre os mandatos. Mas eu confesso com muita honestidade que tenho muitas dúvidas se a atual composição do Tribunal Constitucional tomaria uma posição desta natureza, com muitas dúvidas, e nem precisa sequer de depender da composição do Tribunal Constitucional. Basta simplesmente usar as regras da hermenêutica de que falava há pouco tempo o Teixeira Cândido, que era aquilo que eu queria colocar ao doutor Lindo Tito há pouco tempo. Eu tenho a impressão que a visão que está a defender o doutor Tito, ela não está a considerar necessariamente as regras de hermenêutica, pronto, e não obstante todos os problemas que nós tenhamos levantado em torno deste assunto, e ainda que pudéssemos usar quer a hermenêutica do direito constitucional, que é própria, ou a regra da hermenêutica do direito civil do artigo 9º, pronto, os resultados seriam diferentes, porque seguindo, pelo menos ainda que seja o parâmetro geral do direito civil do artigo 9º, pronto, há aí dois princípios reitores fundamentais, embora se diga no início que a hermenêutica não se cinge à letra da lei, mas depois chama-se a atenção na parte final deste artigo 9º, o último número, que acho que é o 3 ou 4, chama a atenção que deve haver uma interpretação que tenha que ter sempre um mínimo de correspondência com o texto da lei. E o que acontece nessa questão que o Dr. Tito dizia há pouco sobre o artigo 113, número 2, e o número 4 do 131. O problema é que esta norma, o Dr. Lindo estava aí várias vezes a referir, lendo a norma numa metade, apenas numa parte. Falta ler a parte final do número 2, porque a norma não diz que o cidadão só pode exercer até 2 mandatos. A norma diz que o cidadão só pode exercer até 2 mandatos como Presidente da República. É o que a norma diz. E o que isso quer dizer em seguida é que este cidadão, na verdade, pronto, se a correspondência com o texto da lei for nesta lógica, esse cidadão, pronto, pode exercer quaisquer outras funções, outros mandatos, outras ocupações, não há nenhum impedimento, exceto, pronto, em relação ao papel do Presidente da República. E se eu faço a aplicação remissiva desta norma ao vice-presidente, mutatis mutandis, eu só acrescento, ali onde está presidente, só acrescento o vice. Portanto, cada cidadão só pode exercer até 2 mandatos como vice-presidente da República. O que quer dizer, então, que todas as outras funções do Estado, inclusive do próprio Presidente da República, podem ser exercidas pelo vice. E se havia dúvidas sobre essa comunicação desses mandatos, quando se acresce a parte final do número 1, no meu entender, ela viabilizou exatamente essa possibilidade de se aditar a 2 mandatos presidenciais, um terceiro mandato, diríamos, vice-presidencial, chamemos assim, um mandato que começa como vice
mas depois se torna presidencial por meio desse processo de substituição do Presidente da República. E eu, desde o início, é bom que se perceba aquilo que estou a dizer, desde o início tenho estado a apresentar o meu papel discordante de qualquer solução de exercício de poderes de governação da Presidência da República por meio deste caminho, porque eu entendo que, não obstante o caminho constitucional, esta fuga ou válvula de escape constitucional possa ser usada, eu entendo que um texto constitucional não deve permitir opções desta natureza. E é preciso que o texto seja melhorado, seja revisto, que se tenha melhor tratamento da figura do vice-presidente da República para evitar esse tipo de situações. Portanto, e eu já tenho defendido estes pensamentos há muito tempo, são os casos que eu citei aqui de publicações e já tenho estado a defender que a lógica não deve ser esta, mas este caminho existe. Aqui estamos a alertar, o caminho existe, e só se tivéssemos efetivamente um Tribunal Constitucional corajoso demais para levantar problemas de legitimidade, e confesso que nessa dimensão sempre teria que enfrentar desafios muito grandes na sua decisão, porque depois ia ser questionado se limitou apenas a fazer uma análise doutrinária, dogmática e de algum modo ativista na aplicação do direito, ou se, pelo contrário, teria feito uma aplicação hermenêutica pura do direito sem fazer subjetivações políticas e assim sucessivamente. Pronto, acho que só um tribunal muito corajoso teria essa capacidade de tomar essa posição, e eu tenho muitas dúvidas que no contexto nacional possamos esperar tanto do Tribunal Constitucional. Parece-me que uma leitura neutra do texto constitucional, olhando para as normas, portanto, não impediria esse sentido interpretativo, e o Tribunal acabaria por aceitar a candidatura do atual Presidente da República na posição de Vice-Presidente da República, e então depois correr-se o risco de continuar até o fim como Vice-Presidente, mas com influência sobre a Presidência da República por ser Presidente do partido político, ou no meio de alguns dias depois, algumas semanas depois, ou no meio do mandato, poder haver a queda do Presidente da República e ele continuar até o fim. Pronto. São cenários, como eu disse, possíveis, e que, desenhados adequadamente, essas soluções podem efetivamente existir. Por isso, pode não ser, embora se tenha dito muitas vezes que era para responder à necessidade de haver um desligamento da liderança do país com a liderança do partido político, pode não ser necessariamente este o foco da alteração. O objetivo pode ser, em primeiro lugar, a viabilização de uma candidatura eleitoral que possa inverter esse papel. Pronto, eu não conheço os meandros da atividade política ou partidária, é apenas uma conjectura, é apenas uma análise que faço neutra relativamente a este assunto. Está bem, doutor Leandro. Acho que eu ouvi atentamente e eu respeito a sua opinião sobre esta matéria. E, aliás, a riqueza do direito está exatamente nisso, nas posições divergentes, nas questões controversas, e é isso que o direito nos ensina e nos dá essa liberdade de pensar, né? Vamos lá ver se eu consigo me fazer entender na minha abordagem inicial e agora também trazendo a questão colocada aqui por Mulaza, né? Bom, em relação à limitação do mandato do Presidente da República de 2 mandatos, em nenhum momento deixei de olhar para o mandato, a limitação aplicada à função do Presidente da República. Eu fui claro em dizer que 2 mandatos para aquele que vier a exercer as funções de Presidente da República e não de Vice-Presidente da República. 2, o que me leva a concluir que o Presidente da República que exerce 2 mandatos não pode concorrer a uma função de Vice-Presidente é exatamente a interpretação que faz, ao contrário do senso do Acórdão 111 de 2010. Porquanto, o Vice-Presidente da República é, por todos os efeitos, um auxiliar do Presidente da República e um substituto imediato do Presidente da República nos casos de impedimentos. Vamos lá ver nos impedimentos definitivos, ou seja, o Presidente da República em funções, por qualquer situação, deixa de exercer as funções, por morte ou outra, qualquer que seja, por incapacidade, também pode acontecer. Quem o substitui é exatamente o Vice-Presidente da República. Ora, se o Vice-Presidente da República em funções já exerceu 2 mandatos
da função de Presidente da República, é óbvio que ele não pode voltar a exercer a função de Presidente da República por ter exercido 2 mandatos, que é o limite que a Constituição impõe. Ora, e como muito bem o Tribunal Constitucional, à época, fez aquela leitura da fiscalização preventiva da Constituição, de que o vice-presidente devia ser eleito e não nomeado, nessa perspectiva também é que o Presidente da República cumpre 2 mandatos, ao concorrer às funções de Vice-Presidente da República, encontrará este impedimento. O impedimento na possibilidade de vir a exercer a função de Presidente da República por impedimento do Presidente. Ora, mesmo a norma, a última parte do artigo 132, que aqui é referida, em relação à contagem do mandato do vice-presidente que substitui o presidente, pois essa norma alterada cria essa possibilidade de não contagem de mandato, mesmo que havendo 48 dias depois da tomada de posse e ocorrer a substituição, está claro. Mesmo nessa circunstância, o que estará em causa é a função que ele vai exercer. Porque aquela função que ele vai exercer do presidente já exerceu durante os mandatos, com o limite que lhe impõe. Ou seja, a invalidade de contagem de mandato não se coloca no mandato que já exerceu. Ok? Porque ele já exatamente exerceu, não pode. Seja, por isso que estou a dizer que a interpretação tem que ser, para todos os efeitos, sistemática, como disse exatamente o Teixeira Cândido, que é óbvio que qualquer hermenêutica constitucional, ela vai no sentido de assegurar a estabilidade institucional, porque ela não pode ser permissível para alguma instabilidade institucional. E, aliás, há que proteger as próprias normas constitucionais dentro dessa interpretação sistemática. Daí a minha opinião que o Presidente da República em funções cumpre 2 mandatos, já não pode ser vice-presidente. Não precisamos ir para o Tribunal Constitucional para que ele decida uma eventualidade da apresentação de candidatura nas próximas eleições ou nas outras eleições. Não precisamos disso. Por quê? Porque esta norma nos permite chegar até aí. Relativamente à questão colocada pelo Mulaza, não, eu ali tenho concordância com o doutor Leandro, mas a solução, obviamente, partiria no seguinte, é que um presidente que já exerceu 2 mandatos concorre às funções de vice-presidente. Antes da tomada de posse do presidente eleito, ok, ocorre um impedimento, é óbvio que ele não pode assumir as funções de Presidente da República, para todos os efeitos. Então está a concordar comigo. Claro que não pode assumir. Mas o que acontece neste caso? Neste caso tem que se acionar agora aqui a válvula de escape, que é chamar Presidente da Assembleia Nacional para o exercício das funções de Presidente da República temporário, no período de 120 dias. Nessa circunstância, na minha interpretação, há imediatamente eleições antecipadas. Por quê? Porque o Presidente da República que concorre a vice-presidente, que cumpriu um mandato, cumpriu 2 mandatos, concorre à vice-presidência da República, ele é eleito como vice-presidente da República, mas o presidente eleito, antes da tomada de posse, fica impedido, é óbvio que ele não pode, o vice-presidente, assumir as funções de presidente, porque está impedido, já cumpriu 2 mandatos. O que é que vai acontecer? Nessa circunstância, impedido o presidente e o vice-presidente, vem o presidente da Assembleia Nacional para exercer essas funções. Ora, mas o presidente da Assembleia Nacional que exerce as funções temporariamente tem a obrigação de convocar as eleições dentro de 120 dias. Ou seja, no geral... Doutor Lindo, nesse caso, podemos dizer, penso eu não sou, obviamente, não tenho formação em direito, mas podemos dizer que aqui, me parece, que aqui 2 situações, não é? Ou dois níveis, não é? Que no vosso entender, no entender do Mulaza, estão intrinsecamente ligadas, não é? E me parece que no entender do Dr. Leandro não estão ligados automaticamente. Isto é, a primeira fase é, primeiro nível, o atual, presidente, alguém que tivesse exercido 2 mandatos de presidente, pode ou não pode concorrer na figura de vice-presidente. Esse é o primeiro nível, ok? No segundo nível, se a resposta for sim, acho que de acordo com o Dr. Leandro, a resposta é sim. No segundo nível, é em que circunstância é que, tendo sido eleito vice-presidente, pode ou não pode substituir, eventualmente,
o presidente eleito. Acho que são dois níveis, não é? Aquilo que eu consigo interpretar no que o Dr. Leandro diz e no que o Dr. Lindo e o Dr. Mulaza está a dizer, é que nós temos dois níveis. Só que parece-me que no entender do Mulaza, por exemplo, isso está ligado, ok? Não. É uma coisa só, isto é, Não. porque há a possibilidade do vice-presidente da República ser presidente da República, porque há essa possibilidade, há esse cenário, e esse cenário invalida, não é, automaticamente a possibilidade legal de quem exerceu 2 mandatos candidatar-se como vice-presidente. Não sei se o Dr. Lindo concordará comigo ou não. Portanto, parece-me que ficaria mais claro, talvez, para os ouvintes, fazer essa distinção, isto é, sem pensarmos num cenário de vice-presidente, ok? É a partida se realmente, não é, o angolano que tenha exercido 2 mandatos como presidente pode, antes de qualquer cenário, não é, constar na lista como vice-presidente. Me parece que isso é possível que seja coisas diferentes. Não, deixa-me só explicar o Boio. Só um aditamento ao que o Boio disse. A menos que eu tenha percebido mal o Dr. Leandro, mas o Dr. Leandro não excluiu em momento algum a hipótese que eu coloquei. Tanto que ele fez questão de dizer que a minha pergunta só fazia sentido nas circunstâncias que estão previstas no número 4. Mas a verdade verdadeira é que eu parto do princípio que, por alguma razão, o legislador constituinte colocou esta possibilidade. Ou seja, esta norma não está aí a fazer figura de... Como é que se diz? Qual é a expressão? Não está aí a fazer figura decorativa. O legislador colocou esta norma por alguma razão. Porque o legislador entendeu que a possibilidade de o presidente eleito ficar impedido antes da investidura vamos dizer, é uma possibilidade possível, passa aqui a eventual repetição. Portanto, eu não me parece que esta norma, e eu estou a ficar com a impressão de que quer o Dr. Leandro, quer o Dr. Tito estão muito concentrados na interpretação do número 1 e de alguma maneira estão a ignorar o número 4, não é? Por alguma razão esta norma está aí, não me parece que está aí a fazer um papel decorativo. É porque se parte do princípio de que estas circunstâncias são possíveis de ocorrer. Ora, se essas circunstâncias são possíveis de ocorrer, então um indivíduo que tenha feito 2 mandatos não pode ser colocado numa situação em que pode ser Presidente da República. Eu penso que por alguma razão esta norma está aí, porque senão está aí a fazer papel puramente decorativo. Porque essas circunstâncias são ocorríveis. Eu penso que era importante colocar só fazer esta aclaração sobre a insistência que eu faço relativamente a essa questão do ponto 4. Bom, deixa-me só... Boio, sim, de facto são 2 situações diferentes. Estamos a falar da primeira situação, de quem exerceu funções de Presidente da República durante 2 mandatos e, por vontade própria, candidatar-se, eventualmente, às funções de Vice-Presidente da República. A questão que se coloca: há impedimento ou não há impedimento nestes casos? Na verdade, a Constituição não estabelece nenhum impedimento taxativo. O impedimento no sentido de que quem exerceu 2 mandatos como Presidente da República não pode apresentar a sua candidatura como vice-presidente. Mas não precisamos que as normas constitucionais sejam taxativas. Precisamos também de trazer uma interpretação dessas normas constitucionais. Mas a interpretação das normas constitucionais, e disse o Dr. Leandro, tem regras. E essas regras devem ser obedecidas. E uma das regras de interpretação das normas constitucionais, repito aqui, é a regra da sistematização interpretativa da Constituição. A unicidade. Olhar para toda a Constituição como um único sistema funcional. E outra questão importante, que tem que se proteger sempre na interpretação da Constituição, é que as normas constitucionais a serem interpretadas não podem criar conflito institucional. Não pode colocar em causa as instituições existentes. Tem de se fazer uma interpretação de modo a criar harmonia institucional, não criar desarmonia institucional. Por quê? Porque depois pode colocar em causa o próprio texto constitucional. Ora,
No caso de impedimento do presidente que exerceu 2 mandatos para concorrer à vice-presidência, é claríssimo. Por que eu digo que é claro? Porque há aqui um elemento fundamental a ter em conta, que o vice-presidente é o substituto imediato do presidente nos seus impedimentos. Se ele já exerceu 2 mandatos como presidente, ocorrendo um impedimento, isso é uma situação que pode acontecer durante o exercício das funções do Presidente da República, e não podemos colocar de parte. Por isso que, repito, o Acórdão 111 de 2002 foi claro em relação a isso, a eleição do vice-presidente e não a nomeação. Por quê? Porque o vice-presidente, segundo os argumentos daquela acórdão, que o vice-presidente, como é substituto imediato do Presidente da República nos seus impedimentos, ele tem de ser também eleito porque vai exercer uma função de um órgão de soberania. Ora, trazendo esta interpretação deste acórdão para a questão em concreto, é que o presidente que exerce 2 mandatos, ao concorrer às funções de vice-presidente, no caso do impedimento, ele vai exercer a mesma função de que está impedido a voltar a exercer um 3º mandato. Mesmo que o número 1 do artigo 132, na sua parte final, estabelece a não contagem de mandato nas situações em que o presidente tomou posse e depois fica impedido. Mesmo nessa circunstância, temos de ter em atenção que ele não vai exercer qualquer função. Vai exercer a função de Presidente da República que exerceu durante 2 mandatos. Esta é a minha interpretação. A segunda interpretação, a segunda questão que traz é do Mulaza, que colocou aqui. Na verdade, o número 4 do artigo 132 é naquelas circunstâncias em que o presidente eleito não toma posse. O presidente não tomando posse, o vice-presidente toma posse e começa a contar o mandato. O mandato só começa a contar de um órgão eleito com a sua tomada de posse. Não tendo havido a tomada de posse, então o mandato do vice-presidente começa a ser contado depois da tomada de posse como Presidente da República. É nessa circunstância que eu estou a dizer, se, numa hipótese, tivermos um candidato a vice-presidente da República, e no caso do Mulaza agora, vice-presidente da República, que já exerceu o mandato de presidente da República durante 2 mandatos, e ocorrer um impedimento do presidente eleito antes da tomada de posse, é óbvio que o vice-presidente, que já exerceu 2 mandatos de presidente da República, não pode tomar posse, porque estaria aqui a passar a exercer um 3º mandato que lhe é vetado pela Constituição. Nestes casos, olhando para o texto constitucional, há uma saída. É estar naquela circunstância que a própria Constituição estabelece de que há impedimento do vice-presidente e do presidente e do vice-presidente em simultâneo. Nessa circunstância, quem assume interinamente as funções do Presidente da República é o Presidente da Assembleia Nacional. Mas ele não vai assumir essas funções até ao final do mandato. Ele vai assumir as funções transitoriamente para, num período de 20 dias, serem realizadas as eleições para a eleição do presidente e do vice-presidente da República. Esta é a minha interpretação constitucional. Eu termino dizendo o seguinte. Sempre que estamos em presença de um texto constitucional, não podemos olhar o texto constitucional nas suas normas de forma isolada. Nós temos que conjugar as normas constitucionais com as outras normas constitucionais para podermos ter uma interpretação que garanta a harmonia da própria Constituição. O que ocorre é que eu estou a olhar para uma norma, por exemplo, a do artigo 113, no seu número 2, ou seja, o que limita o mandato do Presidente da República. Ora, apesar de limitar o mandato só para a função do Presidente da República, não me permite ficar só aí e dizer, ok, essa que exerceu as funções do Presidente da República durante 2 mandatos pode concorrer à vice-presidência, sem ir buscar outras normas para perceber se o exercício deste indivíduo que exerceu 2 mandatos como Presidente da República, nas funções de vice-presidente, acontecer alguma coisa ou uma situação de instabilidade institucional. É isso que está. E depois, será que isto não choca com o princípio
democrático, será Republicano, que isso não sobretudo. choca com o princípio republicano? Sobretudo. Claramente que choca. Estamos a fazer o quê? A permitir isto é transformar, obviamente, o nosso sistema democrático num sistema autoritário. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,